Fala, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde você fica por dentro de tudo sobre o Mengão. Já chega deixando aquele like, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Isso é muito importante para fortalecer a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior. Agora vamos às notícias. Hoje falaremos das recentes declarações de Carlos Alberto sobre o Arrascaeta, reacendendo a rivalidade desde aquele jogo das estrelas. E logo depois falaremos dele Messi, que falou algo que mexeu com a galera rubro-negra. A rivalidade no futebol brasileiro não fica apenas dentro de campo, e algumas declarações fora das quatro linhas costumam aquecer ainda mais o clima entre torcidas e jogadores. Desta vez, quem voltou a movimentar os bastidores do Flamengo foi Carlos Alberto, ex-jogador e comentarista, que direcionou novas críticas ao meia Georgian de Arrascaeta, um dos principais destaques do rubro-negro nos últimos anos. Durante um programa esportivo, Carlos Alberto não economizou nas palavras ao falar sobre Arrascaeta. Ele insinuou que o jogador não teria a mesma capacidade de se destacar em um cenário mais competitivo, como os campeonatos europeus. O Arrascaeta é bom jogador, mas por que não está na Europa? Vai jogar lá e me prova que é tudo isso. Aqui no Brasil é fácil, é Flamengo, tem um time que joga para ele. Quero ver ele fazer isso lá fora, declarou o comentarista, em tom provocativo. A fala de Carlos Alberto rapidamente repercutiu entre os torcedores do Flamengo, que saíram em defesa de Arrascaeta. O meia uruguaio é considerado uma peça-chave no elenco rubro-negro, sendo decisivo em conquistas recentes como a Libertadores de 2019 e a Copa do Brasil. Além disso, é reconhecido por sua qualidade técnica e visão de jogo, características que o colocam entre os melhores jogadores atuando no futebol brasileiro. Por outro lado, a crítica de Carlos Alberto toca em um ponto recorrente no futebol sul-americano, a comparação com o futebol europeu. Enquanto muitos jogadores que brilham no Brasil optam por não se transferir para clubes europeus, outros veem isso como um passo necessário para consolidar suas carreiras. Contudo, no caso de Arrascaeta, sua escolha pelo Flamengo tem se mostrado acertada, considerando o sucesso que alcançou com o clube. Não é a primeira vez que Carlos Alberto faz comentários polêmicos sobre Arrascaeta. Em outras ocasiões, ele já havia questionado o status de craque atribuído ao meia. As declarações costumam dividir opiniões, mas, desta vez, o tom provocativo parece ter sido mais direcionado, especialmente por tocar na ausência de uma passagem de destaque do uruguaio na Europa. Torcedores e analistas esportivos rebateram as declarações de Carlos Alberto, argumentando que o futebol sul-americano tem seu próprio valor e que atuar em uma equipe como o Flamengo, com toda a pressão e a grandeza do clube, também exige um nível elevado de desempenho. Além disso, muitos ressaltam que nem todo grande jogador precisa seguir o caminho europeu para ser reconhecido, citando exemplos de ídolos que fizeram história no futebol local. Arrascaeta, por sua vez, tem adotado uma postura discreta diante das provocações. O jogador segue focado em sua recuperação física, já que esteve ausente de alguns jogos devido a problemas médicos. Nos bastidores, comenta-se que o uruguaio está empenhado em voltar ao seu melhor nível para ajudar o Flamengo nas competições deste ano. A provocação de Carlos Alberto chega em um momento em que o Flamengo se prepara para mais uma temporada cheia de desafios. Com disputas como o Campeonato Carioca, a Libertadores e o Brasileirão, o clube contará com o talento de Arrascaeta para buscar mais títulos e consolidar sua hegemonia no futebol brasileiro. Para muitos, as declarações do ex-jogador são como uma tentativa de desestabilizar o ambiente rubro-negro, mas também servem como combustível para que Arrascaeta mostre, mais uma vez, sua importância dentro de campo. E se há algo que a torcida do Flamengo conhece bem é a capacidade do uruguaio de decidir nos momentos mais importantes. No fim das contas, a discussão sobre a necessidade de uma passagem pela Europa para validar a carreira de um jogador sul-americano segue em aberto. Enquanto isso, Arrascaeta continua escrevendo sua história no Flamengo, com gols, assistências e atuações que já garantiram seu nome na galeria de ídolos do clube. Se a intenção de Carlos Alberto era provocar uma reação, ele conseguiu. Não apenas entre os torcedores, mas também na própria imagem de Arrascaeta, que, mais uma vez, vê sua qualidade ser defendida por quem acompanha de perto o futebol brasileiro.
A resposta definitiva, no entanto, virá de onde o uruguaio se sente mais confortável, dentro de campo. O que resta agora é esperar para ver se Arrascaeta usará as palavras de Carlos Alberto como motivação extra para continuar brilhando com o manto sagrado do Flamengo. E, ao que tudo indica, o meia está mais do que pronto para mostrar, mais uma vez, porque é um dos maiores nomes do futebol brasileiro atual. Agora sim, vamos falar dele. Lionel Messi. Agora vamos trazer uma notícia que está incendiando ainda mais o coração da nação rubro-negra. Recentemente, Lionel Messi, considerado por muitos como um dos maiores jogadores de todos os tempos, concedeu uma entrevista a um jornal argentino, e suas palavras deixaram os torcedores do Flamengo em êxtase. Messi, que já jogou ao lado de Neymar, trouxe à tona declarações que aumentaram ainda mais o orgulho e os sonhos dos flamenguistas. Durante a conversa, Messi foi questionado sobre o atual momento da seleção brasileira. Ele foi direto em sua análise, reconhecendo que a fase não é das melhores, mas destacou a qualidade dos jogadores brasileiros. Segundo Messi, o Brasil é um celeiro de talentos e sempre teve uma tradição gigante no futebol mundial. Ele também afirmou que é apenas questão de tempo para o futebol brasileiro retomar o protagonismo nos grandes torneios. O ponto mais empolgante da entrevista veio quando o jornalista perguntou a Messi se ele conhecia clubes do Brasil. Sem hesitar, o craque argentino respondeu: Santos e Flamengo. Ele explicou que Neymar, seu ex-companheiro no Barcelona que está de saída do Al Hilal, sempre falou muito do Santos e sua importância histórica para o futebol. Porém, ao mencionar o Flamengo, Messi trouxe uma surpresa que deixou todos boquiabertos. O argentino revelou que Neymar não só já havia falado bastante sobre o Flamengo, como também reforçou o quanto o clube é grandioso. Segundo Messi, Neymar mencionou que o Flamengo é o maior clube do Brasil e que, se tivesse a oportunidade, gostaria de jogar no rubro-negro. Messi contou que essas conversas com Neymar aumentaram sua curiosidade sobre o Flamengo e o Maracanã. Quem sabe, se o Neymar for, eu também apareço por lá um dia, brincou Messi, alimentando ainda mais os sonhos dos flamenguistas. Além disso, Messi mencionou que Arturo Vidal, que recentemente vestiu o manto rubro-negro, também foi uma grande fonte de inspiração para ele. O argentino disse que mantém contato com Vidal e que o chileno falou diversas vezes sobre como o Flamengo é especial, tanto pela força da torcida quanto pela estrutura do clube. Messi revelou ainda que teve a oportunidade de acompanhar a final da Libertadores de 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate em uma virada histórica. Ele confessou que ficou impressionado não apenas com o futebol do time, mas também com a energia avassaladora da torcida. A entrevista continuou e, quando perguntado sobre o futuro de sua carreira, Messi deixou em aberto a possibilidade de jogar em outros países. Questionado sobre atuar na Argentina ou no Brasil, ele destacou que, no Brasil, a torcida que mais o impactou foi a do Flamengo. Messi afirmou que já ouviu muitas histórias sobre o rubro-negro e expressou um desejo curioso: conhecer o Maracanã, não apenas para visitar o estádio, mas para vivenciar a energia da torcida em um jogo decisivo. Ele descreveu o Maracanã como um templo do futebol e destacou que a torcida do Flamengo é uma das mais vibrantes do mundo. Outro ponto que chamou a atenção foi a relação próxima entre Messi e Neymar. Durante a entrevista, o argentino comentou que o ex-jogador do Santos sempre foi um grande embaixador do futebol brasileiro e que suas conversas sobre o Flamengo o deixaram ainda mais interessado no clube. Neymar teria dito a Messi que o Flamengo é mais do que um time, é uma nação, com uma torcida que faz a diferença em qualquer jogo. Essa conexão entre os dois craques aumentou ainda mais os rumores de que, se Neymar realmente tiver interesse em vestir o manto sagrado, Messi poderia segui-lo em um futuro não tão distante. Mesmo que a ida de Neymar ou Messi para o Flamengo seja algo distante no momento, as declarações do argentino já são motivo de orgulho e celebração para a nação rubro-negra. Afinal, não é todo dia que o maior jogador da história do futebol argentino faz elogios tão contundentes a um clube brasileiro. As palavras de Messi refletem o tamanho e a grandeza do Flamengo no cenário mundial. Os torcedores do Flamengo, conhecidos por sua paixão e pelo hábito de sonhar grande, não deixaram essas declarações passarem despercebidas. Se Neymar, um dia, decidir vestir a camisa rubro-negra, será difícil não imaginar Messi também se juntando a ele. Afinal, como o próprio argentino brincou, quem sabe,
se o Neymar for, eu também apareço por lá um dia. Essa simples frase já foi suficiente para alimentar os sonhos da torcida e criar expectativa em relação ao futuro. Por enquanto, a nação rubro-negra segue sonhando. Com Messi, Neymar ou qualquer outro craque mundial, o Flamengo continua sendo um dos maiores clubes do planeta. E, no futebol, especialmente no Flamengo, nada é impossível. Então é isso, nação. Ficamos por aqui. E não deixe de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. Saudações rubro-negras.